Bom dia, continuando a leitura de Judite, dos capítulos 6 a 10. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, batiza-nos na Tua Palavra nesta nova manhã, para que possamos entender as Escrituras e possamos assim vivê-las melhor. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6. Aquior, banido por Holofernes. A essas palavras, Holofernes encolerizou-se e disse a Aquior: Já que nos predissestes que a nação de Israel será defendida por seu Deus, vou mostrar-te que não há outro Deus senão Nabucodonosor. Quando os tiveres ferido a todos como a um só homem, perecerás tu também com eles pela espada dos assírios, e todo Israel desaparecerá contigo. Assim, aprenderás que Nabucodonosor é o Senhor de toda a terra. A espada de meus soldados atravessará tuas costas e cairás transpassado no meio dos feridos de Israel. Não respirarás mais senão para ser exterminado com eles. Se crês na verdade de tua profecia, não desanimes. Muda a palidez de tua face, se pensas que minhas palavras não se podem realizar. E para que saibas que terás a mesma sorte que eles, será desejar associada a este povo, a fim de sofreres com eles os golpes de minha vingança, quando minha espada infligir-lhes o castigo que merecem. Então, Holofernes ordenou aos seus homens que prendesse Aquior e o levasse a Betúlia para entregá-lo nas mãos dos israelitas. Os escravos de Holofernes tomaram-no e se foram através da planície. Ao se aproximarem dos montes, porém, saíram contra eles os atiradores de funda, e eles desviaram-se para os lados da montanha, onde atacaram Aquior a uma árvore, ataram Aquior a uma árvore pelas mãos e pés. Abandonaram-no ali amarrado e voltaram para o seu senhor. Ora, os israelitas que desciam de Betúlia encontraram-no e, soltando-o, levaram-no para a cidade. Puseram-no no meio do povo e perguntaram-lhe o motivo por que os assírios o deixaram amarrado. Naquele tempo, Betúlia era governada por Osias, filho de Micas, da tribo de Simeão, e por Carme, também chamado Gotoniel. E estando no meio dos anciãos, em presença de todo o povo, Aquior contou tudo o que tinha respondido quando Holofernes o interrogara, e como a gente de Holofernes quis matá-lo por ter ele falado assim. E como Holofernes, encolorizado, ordenara que ele fosse, por esse motivo, entregue aos israelitas, a fim de que, após a vitória sobre eles, ele fizesse perecer também Aquior com diversos suplícios, porque ele dissera que o Deus do céu era o defensor de Israel. Após essa narração de Aquior, todo o povo se prostrou com o rosto por terra, em adoração diante do Senhor, e todos unidos de coração oraram ao Senhor com gemidos e prantos. Senhor, disseram eles, Deus do céu e da terra, vede o seu orgulho e olhai para a nossa humilhação. Lançai os vossos olhos sobre os vossos fiéis. Mostrai que não abandoneis aqueles que confiam em vós, mas que humilhais os que presumem de si mesmo e se gloriam do seu poder. Acabada a lamentação e terminada a prece do povo, que durou um dia todo, encorajaram Aquior, dizendo: O Deus de nossos pais, cujo poder proclamaste, te concederá a recompensa de veres tu a ruína deles. Quando o Senhor nosso Deus tiver livrado os seus servos, que ele esteja também contigo no meio de nós, a fim de que vivas, tu e os teus, conosco como for do teu agrado. Então, Osias despediu a assembleia, recebeu Aquior em sua casa e ofereceu-lhe uma grande ceia. E foram convidados a ela todos os anciãos, pois já tinha terminado o jejum, e comeram juntos alegremente. Depois foi convocado todo o povo e oraram durante toda a noite no lugar onde estavam reunidos, pedindo socorro ao Deus de Israel. Capítulo 7. Cerco de Betúlia. No dia seguinte, Holofernes ordenou às suas tropas que tomassem de assalto Betúlia. Havia 170.000 soldados de infantaria e 12.000 cavaleiros, além dos homens de armas que tinha aprisionado e dos jovens que tinham levado das províncias e das cidades. Prepararam-se todos para combater contra os israelitas e partiram pela encosta da montanha até o cume que olha para Dutaim, desde o lugar chamado Belboima até Quiamon, que está fronteira a Esdrelão.
Quando os israelitas viram aquela multidão, prostraram-se por terra e cobriram de cinza suas cabeças, orando em comum ao Deus de Israel, para que fizesse misericórdia a seu povo. Tomando então as suas armas de guerra, postaram-se nos lugares em que caminhos estreitos conduziam as passagens entre os montes, e ali montavam guarda noite e dia. Entretanto, a fazer uma ronda pelos arredores, Holofernes descobriu ao sul da cidade a fonte que abastecia por meio de um aqueduto e mandou cortá-lo. Havia, entretanto, não longe dos muros, algumas fontes, aonde ia furtivamente os sitiados buscar água, mas para aliviar um pouco a sede que para beber. Então, os amonitas e os moabitas foram dizer a Holofernes: os israelitas não confiam nem nas lanças nem nas flechas, mas são defendidos pelas montanhas, e sua verdadeira força são as colinas escarpadas. Para que possas vencê-los sem combate, põe guarda às fontes, para não buscarem água ali e os matares sem golpes de espada. Ou, pelo menos, esgotado pela sede, entregarão a cidade, a qual possa estar situada nas montanhas, julgavam inexpugnável. Essa sugestão agradou Holofernes e aos seus oficiais, e ele mandou que cada fonte fosse vigiada por um contingente de 100 homens. Passados 20 dias de guarda, secaram-se as fontes e os poços de Betúlia, e os habitantes que recebiam cotidianamente a sua medida de água não a tiveram mais nem sequer para um dia. Então, reuniram-se todos os homens, mulheres, jovens e crianças ao redor de Uzias e disseram-lhe a uma voz: Deus seja juiz entre nós e ti, pois recusando negociar a paz com os assírios, atraíste as desgraças sobre nós, e por isso entregou-nos Deus nas suas mãos. Também por isso não há quem nos socorra, estando nós aos seus servos, aos nossos olhos esgotados pela sede. Agora, pois, reúne todos os que estão na cidade e entreguemo-nos espontaneamente aos homens de Holofernes. É melhor que bendigamos a Deus ao cativeiro, vivos, do que morrer vergonhosamente diante de todos os homens, vendo morrer sob os nossos olhos nossas mulheres e nossos filhos. O céu e a terra nos são testemunhas, assim como o Deus de nossos pais, que toma vingança de nossos pecados, entrega sem demora a cidade ao exército de Holofernes, para que o fio de espada abrevie o nosso fim, retardado pela dor da sede. Tendo eles assim falado, levantou-se um grande pranto e gritos lancinantes na assembleia, e sua voz elevou-se para Deus durante várias horas. Pecamos, diziam eles, nós e nossos pais cometemos a injustiça e a iniquidade. Vós que sois bom, tende piedade de nós, ou então que vossos castigos tomem vingança de nossas iniquidades, mas não entregueis os que vos invocam a um povo que não vos conhece, para que se não diga entre os pagãos: onde está o seu Deus? Fatigados, em fim de gritar e de chorar, eles se calaram. Uzias levantou-se, então banhado em lágrimas. Coragem, meus irmãos, disse ele. Esperemos ainda 5 dias a misericórdia do Senhor. Talvez se aplaque a sua cólera e dê glória a seu nome. Entretanto, se depois de 5 dias não nos chegar socorro algum, faremos o que propusestes. Vitória do povo judeu. Capítulo 8. Intervenção de Judite. Ora, tudo isso chegou aos ouvidos de Judite, viúva, filha de Merari, filha de Ox, filha de José, filho de Uziel, filho de Euquias, filho de Ananias, filho de Gedeão, filho de Rafaim, filho de Aquitobe, filho de Elias, filho de Eucias, filho de Eliabe, filho de Natanael, filho de Salamiel, filho de Zurizadai, filho de Israel. O marido de Judite chamava-se Manassés, e morrera no tempo da colheita da cevada, ferido de insolação, quando fiscalizava os ceifadores que ligavam os feixes no campo. Ele morrera em Betúlia, sua cidade, e foi enterrada com seus pais. Judite ficara viúva havia 3 anos e meio. Ela havia feito no andar superior de sua casa um quarto reservado para si, no qual se conservava retirada com suas criadas. Trazia um cilício sobre os rins e jejuava todos os dias, exceto nos sábados, nas luas novas e nas festas do povo israelita. Era extremamente bela e seu marido tinha-lhe deixado ouro, prata, numerosos criados e domínios cheios de rebanhos de bois e de ovelhas. Era muito estimada por todos porque tinha grande temor a Deus.
Não havia ninguém que falasse mal a seu respeito. Sabendo, pois, que Uzias tinha prometido entregar a cidade dentro de 5 dias, mandou alguém chamar os anciãos, cabras e carnes, e estes vieram ter com ela. Quando chegaram, disse-lhes: Como é possível que Uzias tenha consentido entregar a cidade aos assírios dentro de 5 dias, se não nos chegar socorro? Quem sois vós para provocar o Senhor? Não é este o meio de atrair a sua misericórdia, mas antes os excitar a sua cólera e acender o seu furor. Vós impusestes o Senhor um prazo para exercer a sua misericórdia, e fixaste-lhes um dia ao vosso arbítrio. Mas o Senhor é paciente. Façamos, pois, penitência por isso, e peçamos-lhe perdão com lágrimas nos olhos. Pois Deus não ameaça como os homens, e não se deixa arrastar como eles a violência da cólera. Humilhemo-nos diante dele, e prestemo-nos nosso culto com espírito de humildade. Roguemos ao Senhor com lágrimas que nos conceda a sua misericórdia como lhe aprouver, para que assim como se perturbou o nosso coração com o orgulho de nossos inimigos, do nosso mesmo modo encontremos glória em nossa humilhação. Não nos imitemos os pecados de nossos pais, abandonando Deus para adorar divindades estranhas. Por esse crime foram entregues à espada, à pilhagem e ao desprezo de seus inimigos. Nós, porém, não admitimos outro Deus fora dele. Esperamos com humildade a sua consolação, e ele vingará o nosso sangue dos males que nos causam nossos inimigos. Ele humilhará toda a nação que se levantar contra nós. O Senhor nosso Deus as cobrirá de vergonha. Agora, meus irmãos, já que sois os anciões do povo de Deus e que sua vida depende de vós, reanimai os seus corações com vossas palavras, para que ele se lembre de nossos pais foram tentados a fim de que se verificasse se eles serviam verdadeiramente ao seu Deus. Que ele se lembre de como nosso pai Abraão foi provado e de como passou por múltiplas tribulações para se tornar amigo de Deus. Que também se lembre a quantas provas Isaac foi submetido e de tudo o que aconteceu a Jacó na Mesopotâmia da Síria, quando apacentava os rebanhos de Labão, irmão de sua mãe. Todos aqueles que agradaram a Deus permanecem fiéis, apesar das muitas tribulações. Aqueles, porém, que não aceitaram essas provações no temor do Senhor e se impacientaram, murmurando contra ele, foram feridos pelo exterminador e pereceram pelas serpentes. Por isso, não nos irritemos por causa do que sofremos. Consideremos que esses tormentos são menos graves que nossos pecados, e que esses flagelos com que o Senhor nos castiga, como escravos, fomos mandados para nossa emenda e não para nossa perdição. Uzias e anciãos responderam-lhe: Tudo o que dissestes é verdade, não há repreensível nas tuas palavras. Roga, pois, a Deus por nós, porque és uma mulher santa e piedosa. Judite respondeu-lhes: Se reconheceis que o que eu vos disse vem de Deus, examinai se vem igualmente dele o que eu resolvi fazer, e orai para que Deus me ajude a realizar o meu desígnio. Ficai essa noite à porta, e eu sairei com minha criada. Orai então para que, como vós o dissestes, o Senhor olhe para o seu povo de Israel dentro de 5 dias. Mas não quero que procureis saber o que eu vou fazer. Enquanto eu mesma não voltar para vos avisar, não se faça outra coisa que rogar por mim ao Senhor nosso Deus. Uzias, o príncipe de Judá, respondeu-lhe: Vá em paz, e que o Senhor te ajude a tomar a vingança de nossos inimigos. E retiraram-se. Capítulo 9. Oração de Judite. Tendo eles partido, Judite entrou em seu oratório, pôs o seu cilício, cobriu a cabeça com cinzas e, prostrando-se diante do Senhor, orou dizendo: Senhor Deus de meu pai Simeão, a quem destes uma espada para assim vingar dos estrangeiros que, arrastados pela paixão, violaram uma virgem, descobriram-lhe vergonhosamente a nudez, que entregaste suas mulheres à rapina, suas filhas ao cativeiro, e todos os seus despojos em partilha aos vossos servos, que ardiam dizer ao vosso serviço: Vinde, eu vos peço ao Senhor meu Deus, e socorrei essa viúva. Vós dispusestes os acontecimentos do passado, determinastes que uns sucedessem a outros, e nada aconteceu sem que vós o quisesseis. Todos os vossos caminhos são previamente escolhidos,
e os vossos juízos são marcados para a vossa providência. Olhai agora para o acampamento dos assírios, como vos dignastes outrora olhar para os egípcios, quando corriam armados atrás dos vossos servos, fiando-se nos seus carros, nos seus cavaleiros e na multidão dos seus combatentes. Bastou o vosso olhar sobre o seu acampamento para paralisá-los nas trevas. O abismo reteve os seus pés e as águas submergiram-nos. Senhor, que o mesmo aconteça a esses que confiam no seu número, nos seus carros, nos seus dardos, nos seus escudos, nas suas flechas, e que são orgulhosos de suas lanças. Eles ignoram que vós sois o nosso Deus, vós que desde todo o tempo sabeis deter as guerras, e que vosso nome é o Senhor. Levantai o vosso braço como nos tempos antigos, e quebrai o seu poder com a vossa força. Caia diante de vossa cólera o poder daqueles que prometeram a si próprios violar o vosso santuário, profanar o tabernáculo de vosso nome, e derrubar com um golpe de espada os conos de vosso altar. Fazei, Senhor, que o orgulho deste homem seja cortado com sua própria espada, seja ele preso no laço de seus olhos fixos em mim, e feri-o com as doces palavras dos meus lábios. Dai firmeza ao meu coração para o desprezar e coragem para o abater. Isso será para o vosso nome uma glória digna de memória, tendo derrubado a mão de uma mulher. Não é na multidão, Senhor, que está o vosso poder, nem vos comprazeis na força dos cavalos. Os soberbos nunca vos agradaram, mas sempre vos foram aceitas as preces dos mansos e humildes. Deus do céu, Criador das águas e Senhor de toda a criação, ouvi uma pobre suplicante que se confia em vossa misericórdia. Lembrai-vos, Senhor, de vossa promessa, inspirai as palavras de minha boca e dai firmeza à resolução de meu coração, para que a vossa casa vos permaneça para sempre consagrada, e que todos os povos reconheçam que só vós sois Deus e que não há outro fora de vós. E o último capítulo no dia de hoje, capítulo 10, Judite na tenda de Holofernes. Quando acabou de orar ao Senhor, levantou-se do lugar onde estava prostrada diante do Senhor, chamou a sua criada, desceu à sua casa, tirou o cilício e despiu suas vestes de viúva. Lavou-se, ungiu-se de mirra preciosa, arranjou o cabelo e pôs um diadema. Vestiu-se como para uma festa, calçou as sandálias, pôs os braceletes, o colar, os brincos, os anéis e todos os seus enfeites. O Senhor aumentou-lhe a beleza, porque tudo aquilo procedia não de uma paixão má, mas de sua virtude. Por isso, o Senhor deu-lhe uma tal formosura que apareceu aos olhos de todos com um encanto incomparável. Fez que sua criada levasse um odre de vinho, uma garrafa de óleo, grãos torrados, figos secos, pão, queijo e partiu. Chegando à porta de Betúlia, encontraram Uzias e os anciãos da cidade, Cabres e Carmes. Vendo-a, ficaram cheios de admiração diante de sua beleza. Sem lhe perguntar coisa alguma, deixaram-na passar e disseram-lhe: que o Deus de nossos pais te dê a sua graça e fortifique a resolução de teu coração, para que sejas a glória de Jerusalém e o teu nome figure no número dos santos e dos justos. Todos que ali estavam disseram a uma só voz: assim seja, assim seja, e Judite passou a porta com sua criada orando ao Senhor. Ao raiar do dia, quando ela descia pela montanha, eis que veio ao seu encontro uma patrulha dos assírios e a deteve. De onde vens? Perguntaram-lhe. E para onde vais? Ela respondeu: sou uma israelita, fugi do meio deles porque estão para ser entregues a vós como presa. Por isso, pensei comigo mesma: irei apresentar-me ao príncipe Holofernes para revelar-lhe seus segredos e indicar-lhes um caminho por onde poderá tomar, sem perder um homem sequer do seu exército. Ouvindo essas palavras, os homens olharam-na de frente com os olhos deslumbrados de admiração pela sua grande beleza, e disseram-lhe: salvastes a tua vida, porque resolvestes descer para o nosso Senhor. Podes estar certa de seres bem tratada quando lhe fores apresentada, e tu lhe hás de ganhar o coração. Levaram-no à tenda de Holofernes, declarando quem era. Mal havia ela entrado, Holofernes ficou cativo de seus olhos. Seus oficiais disseram-lhe: quem poderia desprezar os hebreus que têm tão belas mulheres?
Não são elas uma razão suficiente de lhe fazermos guerra? Judite viu Holofernes repousando em seu leito, sob um cortinado ornado de púrpura, ouro, esmeralda e pedras preciosas incrustadas. Ela levantou os olhos para o seu rosto e inclinou-se profundamente diante dele até o solo. Os servos de Holofernes levaram-no por ordem do seu senhor. E aqui termina a leitura de hoje. Amanhã nós vamos ver como Deus usa Judite para salvar o povo de Israel, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus.